Seja completa em obedecer a Deus. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast. Este é o primeiro episódio da série God in the Building. Glória a Deus, eu consegui hoje parar para lançar esse formato diferente aqui no YouTube. Eu espero que vocês gostem. Eu estou aqui a falar alone, claro, estou aqui a falar alone, porque normalmente todo podcast temos um convidado. Mas hoje o verdadeiro convidado e o especial convidado, eu acredito, tenho a certeza que é Deus. E os outros convidados são vocês que estão aí deste lado. Eu vou me acalmar porque já pedi a Deus, eu até lembrei-me dessa palavra de Deus, que é uma palavra de promessa, que diz assim: o perfeito amor lança fora todo o medo. E também tem outra promessa que Deus nos falou: lançai toda ansiedade e preocupação nas mãos de Deus, que Ele cuidará de nós. Exatamente. Porque eu, desde muito nova, não recebi muito bem essa palavra obediência. Quando os nossos pais nos pedem para fazer alguma coisa, nós dizemos que sim, mas não. E a gente vai crescendo, e depois começamos a ganhar o hábito de não obedecer o normal e nos tornamos desobedientes. Antes de continuar com este podcast, só espero que vocês deem a vossa sincera contribuição, que é deixando um like, que é muito importante aqui para o canal, e também inscrevam-se no canal. E para quem ainda não se inscreveu, inscreva-se já agora. E ativem o sininho das notificações, porque agora vai vir muitos temas sobre esse podcast, que é um grande tema in the God in the Building. Eu vou falar mais sobre esse tema God in the Building, porque é um outro tema que eu vou partilhar numa outra ocasião. Mas hoje eu vou falar sobre mesmo obediência. Já colocaste o gosto? Já te inscreveste? Já comentaste? Ou já ativaste o sininho? Esses passos são todos eles importantes para que esse podcast chegue para mais pessoas que possam se identificar e entender que a obediência é muito importante na vida de um cristão, de uma cristã, de uma pessoa que está a crescer agora em Cristo. Let's go! O primeiro livro que eu vou ler tem a ver muito com muitas pessoas. Está no livro de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem se identifica com Jonas? Force? Hi. Me. Eu me identifico muito com Jonas. Por quê? Porque eu sempre fui uma menina muito desobediente, né? Infelizmente, eu não me orgulho disso. É algo que eu preciso mesmo mudar numa velocidade de 360 graus. Não é normal ser uma pessoa desobediente. Afinal de contas, temos que ter uns 75% de obediência, uns 25% e uns 25% e um bocadinho de desobediência quando são coisas que são necessárias obedecer, não é? Não estou a falar literalmente de desobediência diretamente a Deus, mas na vida humana, assim como nós, pais, irmãos, amigos, desobedecer nessa parte. Mas desobedecer a Deus é algo que nunca devemos fazer. E eu acredito que há muitas pessoas que estão aí deste lado que possam se identificar neste ponto muito importante sobre a obediência de Deus. Aqui, na palavra de Deus, no livro de Jonas, já quer falar que Jonas se dispôs a ir pregar a palavra a Nínive. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ele até estava com os ouvidos aguçados. Não foi aquela pessoa que estava surdo, que não conseguiu entender o que Deus falou. Graças a Deus, ele teve audição, teve uma audição mais aguçada, que Deus falou para ele e que ele ouviu e se dispôs. Normalmente há pessoas que você fala para ela, não te ouvem, não te percebem. Jonas não. O Jonas ouviu e se dispôs, mas para fugir, não para obedecer a palavra de Deus. E simplesmente fugir da presença, do chamado, do propósito que Deus tinha com aquele povo de Nínive. Ele obedeceu de início, mas não cumpriu o que Deus pediu para fazer. E isso Deus não se agrada. Falando sobre obediência, neste ponto,
Nós obedecemos de uma forma, mas no fundo estamos a desobedecer a Deus. E isto Deus não se agrada. E eu acredito que há muitas pessoas que se revêem neste ponto quando nossos pais nos dizem: olha, tu tens que lavar a louça daqui a meia hora. Tu dizes: tá bem, eu vou lavar, mãe. A mãe sai, vai às compras, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que seja, e quando regressa, o filho não fez. O que a mãe vai se sentir? Vai se sentir desanimada? Vai ficar triste? Ou mesmo aquelas mães que levam umas boas palavras para a criança? Vocês conseguem me entender? Então, neste ponto, o Jonas é esse tipo de pessoa. Ele diz que sim, vou fazer, mas ele não cumpre. Infelizmente, isto é desobedecer a Deus. Não adianta você falar: sim, Senhor, eu vou fazer, mas tu não dás o primeiro passo. Infelizmente, há muitas pessoas que têm essa síndrome de Jonas. Eu, particularmente, já tive essa síndrome de Jonas, porque há uns anos atrás, Deus falou comigo sobre uma situação muito, muito, muito pessoal e muito profunda e amável, sobre interceder por alguma coisa, por uma situação. Eu falei: Deus, isso aqui não, esse tipo de situação é muito malícia, não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a tua graça, com a tua palavra. Mas depois eu comecei a me lembrar de Nínive. Deus queria que Jonas fosse interceder para Nínive, porque era um povo que a malícia estava a subir a Deus, e Deus não estava se agradando daquilo. E Deus pediu a Jonas, ordenou a Jonas para fazer aquilo. Mas infelizmente a posição de Jonas foi obedecer de início, mas fugir de segundo, não é? E eu me senti nesta posição há uns anos atrás, quando Deus falou: Clementina, Cléria, filha, faça isso. Eu de início eu falei: eu vou fazer isso porque também é Deus, e também de alguma parte eu gostava e queria tanto aquela situação. Mas eu depois comecei a falar: não, isso aqui não é de Deus, Deus não se agrada, porque é muita malícia nessa situação, isso não sobe para Deus. Às vezes nós confundimos que só sobe para Deus tudo que é perfume suave. A malícia também sobe. Claro que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E quando a malícia da situação sobe no trono da sua graça, Ele percebe e fala com as pessoas que somos nós para nos dirigirmos e intercedermos para aquela situação. Assim como Jonas, Deus fez com ele e também Deus fez comigo. Eu me sentia assim: meu Deus, o Senhor quer falar comigo nesta situação? Eu acho que não vou fazer isso, porque o Senhor, não, eu não vou. Mas aquela situação foi me remoendo durante um ano. Na minha cabeça: Cléria, tu tens que fazer isso, tu tens que interceder, tu tens que orar, tu tens que buscar a Deus, tu tens que fazer aquilo. Porque Deus, quando quer que nós façamos alguma coisa, Ele incomoda-nos. E depois, às vezes, eu pensava assim: se calhar é coisa da minha mente, coisa da minha carne, não vou nada atender isso. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber isso: não. O Espírito Santo, quando te incomoda, ele te incomoda por longos, longos anos. E eu percebi: não, isto é Deus na situação. Não sou perfeita, porque Deus não chama os perfeitos, os sábios, os tão inteligentes. Deus chama pessoas que nós achamos que são loucos, são loucas, situações loucas, mesmo para confundir aqueles sábios. Eu pensei assim: Deus, se o Senhor quer mesmo isso, dê-me um sinal. Eu vou começar a fazer um jejum, só te peço que o Senhor me acorde antes daquela hora. Isto foi no início deste ano. E eu orei antes, isso um dia antes, e depois eu falei assim: não, vou começar o jejum amanhã e oração, intercedendo por essa situação. Olhem, Deus me acordou meia hora antes. Eu fui lá vendo meu alarme e eu falei: o que eu pedi a Deus para me acordar antes? Deus me acordou antes, no espírito, na carne. E eu falei: meu Deus, isso aqui não é nada da minha carne, afinal. Isso aqui não são coisas da minha mente. Isso é Deus a falar comigo. E isso aconteceu também com Jonas. Jonas só avançou porque Deus lançou aquela tempestade e mandou o homem para a boca do gigante. Vocês conhecem a história. E eu, quando eu me vi naquela situação, falei: meu Deus, eu preciso fazer aquilo. Eu neguei durante um ano e tal. Só agora, depois de um ano e tal, que eu estou a me tocar. Só podemos entender que a misericórdia de Deus sempre vai nos alcançar. A graça dele vai sempre nos alcançar. E o tema de hoje
é algo que me fez refletir tanto, porque obediência a Deus é muito importante. Jonas no início disse que sim, mas não se dispôs a cumprir com o seu propósito. Eu no início também, quando Deus queria falar comigo no início do ano passado, eu falei, não, isso não é nada de Deus, eu vou colocar isso entre aspas, stand-by, não vou mexer nessa situação. Mas Deus falou, não, você vai ter que se colocar na brecha, tu vais interceder por essa situação, tu vais te colocar na posição de Josafá e orar pelo teu povo em oração e jejum, obedecendo. Então, nós precisamos obedecer. Mas antes de continuar, vamos para a segunda parte. Hello, de volta à segunda parte deste podcast God and the Beauty. Estamos a falar sobre obediência. Se você já gostaste deste tema, já comenta e dê a sua opinião sobre obediência. Se você é uma pessoa obediente ou desobediente. Eu fui muito desobediente e pela graça de Deus estou a me tornar uma mulher muito obediente. Não somos perfeitos porque vamos nos transformando de glória em glória só com a ajuda do Espírito Santo. Eu vou ler o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28, fala sobre a parábola dos dois filhos, que diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se o segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes neles. Sobre esta mensagem aqui na parábola dos 2 filhos, tem a ver com os meus 2 filhos. Para quem me conhece, eu sou mãe de 2 lindos filhos, o Cláudio e a Diana. Entretanto, eu quando me converti de verdade, depois da minha separação, desse casamento que eu me divorciei, isso há 5 anos atrás, me separei em 2018, 2019, quando eu entrei na conversão automática, eu posso dizer assim, conversão automática, eu comecei a estudar os meus filhos, o comportamento dos meus filhos, do Cláudio e da Diana, e o meu filho também é um rapaz muito desobediente, foi muito desobediente, né? Da graça de Deus, está a se tornar um rapaz obediente, né? Claro que também tem as suas mazelas, ainda é jovem, mas quando estava assim nesse caminho de processo de conversão, eu comecei a reparar que meu filho era aquela pessoa que tipo dizia: sim, mamãe, vou fazer. E a minha filhota era pequenininha, 5, 6 anos, ela sempre reclamou, a Diana sempre reclama. A minha filha é aquela pessoa que reclama na tua cara mesmo: eu não vou fazer. E o meu filho, vai fazer agora 18 anos, nunca, muito sinceramente, o meu filho nunca me disse não. O meu filho é como este filho da parábola dos 2 filhos, que o pai pediu para ir à vinha e ele disse sim, mas não foi. O meu filho era irresistível. Toda vez que eu dizia: Cláudio, vai lavar a louça. Sim, mamãe. Vai deitar o lixo. Sim, mamãe. Já fizeste os trabalhos de casa? Sim, mamãe. Já fizeste aquilo? Sim, mamãe. É tipo, o rapaz dizia sim a tudo, mas não fazia nada. Eu me pergunto, mas esse rapaz aqui, o que se passa com esse menino? É tipo, eu tenho orgulho de dizer, o meu filho nunca me disse não, literalmente, mas no fundo, era a criança mais desobediente que eu já tinha visto. Eu falei, mas essa criança diz sim para tudo, mas não faz nada para tudo. Então eu comecei a perceber, meu Deus, eu preciso pedir a Deus uma orientação para que ajude eu a ensinar o menino a ser obediente. Mas para isso, eu precisei ser a pessoa de referência para ser a mulher obediente, a mãe obediente, a filha obediente. Porque eu desobedeci muito a minha mãe, desobedeci muito os meus tios, porque eu morei em casa dos meus tios, desobedeci primos, primas, amigos, desobedeci toda a gente. E eu comecei a ver aquela desobediência refletir-se no meu filho. Eu antigamente, claro que não dizia também não, eu só dizia sim. Então isso foi se passando, por isso nós precisamos prestar atenção, começar a quebrar certas situações
que podem se tornar hereditárias. Quebrar essas situações podem ser pequenininhas, temos que cortar em nome de Jesus. E depois da minha conversão, eu comecei a orar muito sobre essa situação, pedindo a Deus, me torne mais obediente. E eu comecei a ver o meu filho a ter assim pequenas mudanças. É claro que não foi assim de um dia para o outro, mas foi algo muito importante eu me rever nessa situação, porque meu filho estava a se rever aqui em Mateus capítulo 21, verso 28, na parábola dos dois filhos. A minha filha já não, a criança que diz assim, não vou fazer, não quero, mas ela vai. Só o meu olhar, a rapariga pega nas coisas e vai. Já o meu filho não. O meu filho eu podia lhe dar um olhar, podia lhe dar assim uma boa olhada. É tipo, ele vai, mas não tem medo. Porque ele sabe que não vai fazer. Já minha filha não. Um olhar meu, aquela olhada aí, bombastic side eyes. Vai perceber? A minha filha já não. A minha filha diz que não vou fazer, mas faz. E isto é muito importante, nós começamos a frisar nas nossas vidas que obediência é muito importante para uma pessoa cristã, porque Deus se agrada quando alguém é obediente à sua palavra, é obediente aos seus mandamentos, cumprir com aquilo que decretou na sua palavra, porque tudo que Deus falou aqui na Bíblia é verdade, é real, foi inspirado por Deus para nos alimentarmos, para colocarmos isso em prática nas nossas vidas. E obediência é este ponto muito crucial para que nós possamos testemunhar aquilo que Deus quer falar conosco para a gente crescer espiritualmente. Vamos para a terceira parte, que vai ser muito importante. De volta à terceira parte deste lindo episódio, God in the Building, com o tema obediência. Esta série vai ser muito impactante, espero que você também se sinta impactado e inspirado por Deus, neste caso, Deus fala ao seu coração, para que se tornes uma mulher obediente e um homem obediente, porque não quero falar só propriamente para as raparigas, porque normalmente as mulheres aqui no meu canal são em grande massa, mas eu convido homens e mulheres a se sentirem inspirados, porque Deus está aqui neste momento, dando-me esta paz, essa força, essa alegria, como eu falei no início, né? Lancem sobre ele toda a ansiedade e preocupação, que ele cuidará de vós. Do início ao fim deste podcast, eu espero que vocês sintam-se impactados com o que Deus tem a falar com vocês sobre obediência. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 29, diz assim: Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Isto é muito importante, temos que obedecer a Deus. Vocês sabem, se não obedecerem a Deus, Deus vos leva a uma boa canecada, não é? Então, Deus é um pai e ele se agrada quando todos os filhos o obedecem. Aqui nos diz que é muito importante nós obedecermos a Deus e não aos homens. Isto não significa que devemos ser desobedientes aos nossos pais, a nossos irmãos, amigos, as pessoas que estão assim à nossa volta, mas que precisamos ter assim um grande equilíbrio de dizer eu sou mais obediente a Deus e não tão obedientes assim aos homens, porque não adianta você obedecer tanto aos homens e dar 25% a Deus. Tu tens que dar a tua máxima obediência a Deus, tu tens que dar a tua máxima dedicação a Deus, e obedecer a Deus é o principal ponto para que você possa se tornar naquele filho que Deus possa te instruir mais e mais a crescer, porque obedecer é obedecer a sua palavra, é obedecer a sua instrução, para que possamos andar alinhados com o que Ele deseja nas nossas vidas, obedecer o que Ele diz. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame ao seu próximo. Você conhece os 10 mandamentos. Tu conheces, amarás o teu inimigo, não sou o teu amigo. Então são esses mandamentos que nós precisamos obedecer. Quem iria amar o inimigo? Quem iria? Mas isto é algo que necessitamos obedecer, porque é algo que não é só para agradar a nossa carne, mas é entender que no nosso espírito precisamos também obedecer essa posição de amar o nosso inimigo, não só o nosso amigo. E é muito importante nós amarmos e obedecermos a Deus no verdadeiro sentido da palavra, que é obediência. Máxima importância você se colocar na posição de um filho obediente. Anteriormente eu falei que meu filho era obediente, no sentido entre aspas, porque ele sempre dizia tudo assim, mas não fazia nada. Então aqui nós referimos que não adianta nós sermos pessoas que obedecemos
aos presidentes, aos professores, aos ministros, obedecemos aos nossos pais, mas não obedecemos a Deus, porque Deus, antes de mais nada, é o dono, é o soberano, é o poderoso, o santo dos santos, o nosso dono. É alguém que nos fez, que nos criou, que nos colocou o fôlego de vida para que nós possamos caminhar, viver, termos a graça, a bondade de respirar, de falar, de poder caminhar, de fazer todas as coisas. Isso é porque é graças à sua amável bondade nas nossas vidas. E isto não se paga com nada. Nós precisamos simplesmente ou compostamente, como eu costumo dizer e gosto de dizer assim, não simples, mas compostamente obedecer a Deus. Nós precisamos olhar na palavra de Deus e falar para nós assim: ó Pai, se alguma coisa me desalinha da tua obediência, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me mais a obedecer a tua palavra, a obedecer os teus mandamentos, a obedecer os teus princípios, a obedecer aquilo que o Senhor deseja falar na minha vida. Porque eu sei que às vezes parece que é algo muito pesado. Eu já vou chegar num versículo que fala sobre isso, sobre essa obediência que pensamos que é difícil. No início, quando era mais nova, é claro que eu pensei que é difícil. Não é? Eu nunca quis fazer as coisas que meus pais mandavam, ou mesmo que a palavra de Deus diz. Porque eu penso, fazer isso para quê? Isso aqui é só para os cristãos mais fervorosos. Não, todo cristão precisa obedecer. Até aquele cristão que se diz cristão obedece. Mas, entre aspas, também dá suas curvas. Mas nós precisamos ser completos. Completos na obediência. Seja completa em obedecer a Deus. Só assim você vai crescer neste God in the Building. Este é um podcast que vai falar sobre isso, nessa construção, né? Eu vou traduzir aqui God in the Building, God no edifício. Esse é um tema muito bom que eu vou falar no próximo episódio, sobre God in the Building. Mas obediência é algo que nós precisamos. Tudo nesta vida precisamos fazer com obediência quando é mais ligado a Deus, a palavra do Senhor. E sobre a nossa vida em particular, é claro que nós já sabemos que temos que obedecer, né? Temos que obedecer quando os pais te mandam fazer alguma coisa. Se tu não fizeres, automaticamente és castigado, e também Deus é assim. Se tu não obedeceres, tu és castigado. Vocês viram a história de Jonas. Jonas obedeceu, entre aspas, mas ele fugiu, né? Deus lhe colocou naquele castigo. E eu também, toda vez que eu desobedecia aos meus pais antigamente, ou qualquer situação que eu me via, eu passei uns bons perrengues. E ainda mais, quando Deus colocou no meu coração em interceder por aquela situação, eu passei por uma situação muito complicada. Eu me vi que aquilo era espiritual. Eu falei, não, isso aqui é espiritual, esse tipo de problema na minha vida é espiritual. Estou a desobedecer a Deus, estou aqui a brincar com a sua palavra e Deus estava me colocando na linha. Eu não vou literalmente dizer quais são os pontos que eu passei perrengue, mas Deus me fez entender que ele também não estava a se agradar comigo. Ele falou comigo, Tina, você ou vai. E eu abri os meus olhos pela graça de Deus, porque Deus tira as nossas escamas, caem e nós conseguimos ver. Ele aguça os nossos ouvidos para podermos ouvir melhor aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. E eu vou continuar a falar aqui na palavra do Senhor, vou partilhar esse versículo para fecharmos com chave de ouro sobre obediência e vamos lá para o que é mais importante. Então, família, estamos neste versículo que todo mundo conhece, que é o livro daquele homem que Jesus muito amou, que é em 1 João, que muitos conhecem, né? O homem que Jesus muito amou, e que ele nos chama muito de filhinhos. Eu sou filhinha de Jesus, tu és filhinha de Jesus, ou és filhinho de Jesus, somos todos filhos de Jesus, não é? Então, aqui diz assim na palavra do Senhor, e em 1 João capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Tem muitas versões que diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são duros de você seguir ou cumpri-los. E isso tem muito a ver com obediência. Não é tão difícil assim obedecer. Às vezes nós somos teimosos, ranzinzas. Ai, não quero fazer aquilo. Não é tão difícil obedecer a Deus. É claro que tu sabes muito bem que não deves matar, roubar, mentir, adulterar. São esses mandamentos que, para nossos olhos carnais,
nós falamos, isso é tão difícil fazer, não vou roubar, para quem é ganancioso, não vou mentir, isso é uma mentirinha, não vou fazer aquilo, isto é desobedecer a palavra e seus mandamentos de Deus. Mas não é tão difícil assim. Isto é necessário você crescer em Deus. É necessário você ter uma constância de relacionamento com Deus. Só assim você vai conseguir vencer esta situação de dizer assim, é difícil obedecer. Não é difícil. Às vezes pode se tornar difícil porque estamos na carne, mas quando estamos no Espírito, Deus nos torna a entender que a sua palavra é simples, é fácil de entender, porque automaticamente ele abre o nosso entendimento, nos dá clareza, nos faz entender que a sua palavra não é assim tão penosa, não é assim tão dura, tão grave, que não conseguimos cumpri-las, que não conseguimos obedecer. E isto é muito importante que nós colocamos na nossa vida, na nossa rotina diária, que sejamos exemplos. Eu falei isso no início, que os meus filhos eram o oposto um do outro, um dizia que sim, mas não fazia, o outro dizia que não e fazia. Vocês conhecem a história dos meus filhos, e me revio automaticamente aqui em Mateus 21. Eu também fui assim, que desobedeci tanto, me revi na história de Jonas, com essa síndrome de Jonas, nesse caso, fugindo daquilo que Deus quer falar, quer trabalhar, quer agir nas nossas vidas, para podermos impactar as pessoas, para que possam chegar no reino da luz e fugir do reino das trevas. Obedeçam a Deus, fujam do mal, fujam das artimanhas da desobediência, fujam daqueles enganos, dos pequenos enganos que achamos inofensivos. Nós precisamos fugir dessas pequenas práticas para que amanhã não se torne algo grande, depois se torne difícil nos libertarmos. Então, busca Deus sabedoria para que possas te tornar uma mulher obediente, não só aos pais, mas simplesmente ou compostamente, como vou continuar a dizer, a Deus, como diz assim a palavra do Senhor nos Atos dos Apóstolos, que nós precisamos obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso Deus te agrada. Isso teremos uma vida fluida, teremos uma vida completa, cheia de bênçãos, se nos tornarmos filhos obedientes. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu deste minha força, meu first podcast, God in the Building. So I hope, estou aqui já misturar aqui inglês e ainda português. Espero que vocês mesmo tenham gostado deste primeiro episódio, se alongou muito, e espero que vocês gostem. E comentem muito e peçam a Deus que vos ajude a serem pessoas obedientes e que cumprem o seu mandamento, porque pensem bem, Deus está perto, falta bocado, Ele quer encontrar filhos obedientes para reinarmos na sua glória. Fiquem bem e até o próximo podcast, God in the Building!